Muito boa noite. Queria abraçar a todos vocês que continuam e que sempre estão aí a estar acompanhando a gente nesse nosso bate-papo, nossa live bate-papo, né? Nosso papo reto com Samuel Nonato. E hoje nós temos assim o prazer de receber o professor Marcos, professor que é mestre em administração pela PUC em São Paulo, pós-graduado em administração pela Unifei, professor de graduação do MBA, palestrante, coordenador do Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental e ainda idealizador e diretor da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, além de fundador e consultor do ICETOR. Nós temos assim, nós que idealizamos a nossa live Papo Reto, temos a maior satisfação e alegria de estar recebendo aí esse mestre que já está aqui com a gente. Nós já vamos conversar com ele. Nós temos assim o maior prazer, né, de estar conversando com o professor, né, professor da USP. Muito boa noite, professor. Ô Samuel, tudo bom? Como é que Tudo você está bom, aí? muito bem. Nós estamos aqui, nosso lugar de fala é Salvador, Bahia. Muito bom, fico muito feliz de estar aqui com vocês, diretamente desse frio aqui, e vocês muito Uhum. quente aí, como É sempre. verdade, professor. Nós temos assim o maior prazer, quero começar já te agradecer, né, pelo convite, pela participação deste papo reto, que é a nossa live que a gente faz aqui. Nosso lugar de fala é uma comunidade muito carente de Salvador, de uma região de 320 mil moradores, né? Nosso lugar de fala é a Boa Vista São Caetano. O senhor que é um estudioso, né, recebeu um prêmio recentemente, Jabuti, né, por essa experiência sobre essa questão do meio ambiente. Né? O meio ambiente é a casa de todos nós, que nós temos que cuidar, ver o tratamento que nós temos que dar ao lixo, tá? Porque o lixo também é rentável. E aí nós temos assim, o maior prazer de estar recebendo aí o senhor, professor, para estar nos orientando em uma comunidade como a nossa. Uma comunidade que é uma comunidade muito distante do centro, uma comunidade de periferia, onde a acumulação do lixo aqui é monstruoso. Nós temos assim, eu participo de uma associação de moradores aqui, nós temos uma linha de fazer, juntamente com a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Limpurb, que é a nossa empresa aqui de limpeza urbana, um trabalho, digo ao senhor, muito duro, difícil, que é da educação ambiental. Não tem jeito. Nós temos aqui os catadores de lixo, a gente chama aqui de catadores, recicladores, né, de lixo, e a gente traz esse reciclador para dentro da associação para prestar orientação, mas a situação é muito difícil. Então, professor, eu já queria que o senhor conversasse com a gente sobre essa questão, né? O que é essa reciclagem, né? Falasse aqui com o nosso público o que é reciclagem, como é que a gente pode, né, denominar a reciclagem. Muito legal, Samuel. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder agora, via internet, via as redes e tudo Graças mais, a Deus. tá aí em vários lugares, mas um dia eu vou estar aí, se Deus quiser, com vocês aí para poder conversar e conhecer toda essa região aí que vocês vêm batalhando muito para que cada dia fique mais bonito e mais de um espaço de convivência melhor, né? E Com eu queria certeza. começar a falar exatamente isso, né, para todo mundo aí, que eu acho que a gente perdeu um pouco dessa nossa noção, né, de que quando a gente mesmo estando na cidade, a gente está fazendo parte de uma natureza, né, está fazendo parte de um ecossistema, está fazendo de uma rede, né, na verdade de uma grande família. A gente acho que vai se individualizando muito cada vez mais e vai fechando a gente nos nossos pequenos círculos, né, familiares, de amigos, e a gente acaba perdendo um pouco dessa convivência mais de grupo, né? E esse grupo começa, obviamente, dentro da sua casa, da sua família, e aí depois com seus vizinhos, né? Que é exatamente aí que a associação faz um trabalho muito lindo aí. E assim, e esse lugar vai estar dentro de um lugar maior, que é uma cidade, um bairro, um país. Isso está dentro de um lugar só que chama planeta Terra.
né, que o pessoal esquece um pouco aí, às vezes, que a gente está dentro de um lugar único. E essas relações, assim como a gente tem as relações na família, né, entre o pai, a mãe, o irmão, o amigo, aquele lá que compra para a gente ir lá num bar tomar uma cerveja, para aquele outro amigo e a criança que vai para a escola e tem suas redes, a gente vai formando muitas redes e dentro dessas redes a gente esquece que está dentro de uma coisa maior, que é esse espaço, o meio ambiente, né? Tem muita gente que não entende tudo isso como um sistema único, né? Como massa, como uma coisa só. E a gente acaba não levando em consideração essas pequenas ações do dia a dia aí, né, Samuel, que você falou. Será que se a gente pega, sei lá, tá chupando uma bala lá na rua, aí, vou jogar aqui na rua mesmo, porque alguém vai catar, né? Ou a chuva leva embora, né? E depois vai parar lá num bueiro, e aí o bueiro vai encher e vai fazer, né? Aí, obviamente, tem todas as baixas e altas, né? Dos morros, assim como aqui em Cotia, que eu moro em Cotia, do lado de São Paulo, e Sim, talvez não aconteça isso. Mas isso pode gerar outros problemas, né? Problemas que vão ser exatamente problemas, inclusive, de doenças, problemas referente à questão da própria visual, né? Que vai ficar um visual feio, né? Mas Marcos, essas coisas de visual, essas coisas de meio ambiente, para mim não importa, não. O que importa é dinheiro no bolso e ter uma boa cama para dormir. Né? Mas espera aí, né? Se você comprou uma casa aí, se você tem uma casa aí e o visual não é bonito, tem muito lixo na rua, ou seja, esse grupo, essa rede desse bairro aí, ele vai se desvalorizar. Né? Então, você vai perder dinheiro, você vai gastar mais tempo para sair de casa numa enchente, né? Vai ficar difícil se o seu argumento é financeiro. Né? Então, isso. temos argumentos financeiros, temos argumentos ambientais. E para chegar na reciclagem, né? Poxa, será que se a gente não começa dentro de casa a guardar um espaço, né? Montar aí um grupo de catadores na própria associação? E esse lixo tem um nome feio, lixo, né? Que a gente fala, o É, lixo, vamos jogar o é lixo. verdade. Na verdade, isso é ouro, isso é É, dinheiro. Né? Isso, se a gente começa a acumular, a gente começa a poder vender, a poder ganhar uns trocos a mais. Né? Todo mundo com certeza guarda a latinha de refrigerante, cerveja, massa e guarda, porque tem valor comercial. Mas se a gente começa a juntar mais papelão, mais papel, começa a ter todos esses processos, a gente realmente começa a ter essa visibilidade muito maior. Né? Então, eu acho que o fundamental, né, Samuel, para nesse nosso esquenta aqui, do nosso bate-papo, que eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo, ótimo, é, Ida. exata... é Ida. exatamente falar que a gente tem que entender que a gente está numa massa, está num grupo, está numa rede, e que uma pequena coisinha que você faz vai fazer um maremoto em algum lugar. Né? E assim, falar, professor, isso é exagero, como assim? Né? Vai fazer um maremoto? Né? E foi assim, né? Que uma pessoa lá na China foi lá, comeu lá um bichinho que não era Pois para é, comer, né? Que não isso. tratou bem lá o bichinho. E esse bichinho, olha, nós estamos presos em casa porque de um cara que comeu, Isolado. Imagine. isolado, travado, que comeu lá É em outro verdade. lugar. Sei lá se existe a China, né? Eu sei que existe porque eu já fui lá, mas tem gente que nem imagina, né? Um buraquinho no mar, um mapa, né? Que aparece. E assim, olha só como uma ação de um impacto de uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Que a gente fala lá na Pois é. China, né? Fez a gente ficar 5 meses em casa. Quantos amigos nossos não faleceram, né? Olha que tristeza tudo isso. Então, eu acho que são essas pequenas ações aí que você falou, Samuel, que fazem a diferença realmente. Professor, nós tivemos acesso a um artigo na Folha de São Paulo em que o senhor trazia uma matéria com relação ao consumo consciente com o impacto da pandemia. O senhor falava nesse artigo que nós precisamos observar onde nós vamos consumir e que uma crise econômica ainda está por vir. Aí eu pergunto ao professor,
qual seria a melhor maneira de conscientizar uma comunidade para que elas possam, né, ter atitudes sustentáveis ou atitudes Perfeito. sustentáveis? Como é que o senhor... Porque esse artigo me chamou muito a atenção. Eu queria que o senhor falasse aqui para nós, aqui dessa nossa região, né, quais seriam, né, as formas para conscientizar uma comunidade como esta, para que de fato tenhamos assim uma atitude e que a gente possa dizer uma atitude sustentável. Perfeito, perfeito, Samuel. Eu gosto muito desse tema, esse tema do consumo consciente, né, que a gente chama, que o sustentável também entra dele. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente só pensa geralmente nas questões ambientais, dos resíduos, do lixo, mas tem uma teoria aí que fala que sustentabilidade não é só a questão do meio ambiente, também é a questão ligada ao social, né, ao impacto das pessoas e também Isso, ao econômico. Né? Então, a parte econômica, que é o que a gente vive, né? Não dá, mesmo que você seja qualquer ideologia que você uhum. aí vá atrás, ou seja, né? O econômico é o que É funciona. Se fundamental. você não tiver um dinheiro, não souber mexer com o financeiro, você passa fome, né? E o consumo consciente vem exatamente falar essa parte, que a primeira coisa do consumo consciente, do consumo mais sustentável é: será que eu preciso disso? Né? Então, toda vez que você for comprar, for buscar, for lá no mercado, for na internet, né? Você tem lá o seu cartão de crédito, né? Que parece mágico, né, Samuel? Você vai passando assim, olha só, pagou tudo, né? E depois vem a fatura, né? Aí Pois você é, coça a cabeça, perde o cabelo igual a gente, né, Samuel? é Fica verdade, é branco o verdade, cabelo é e aí fala, verdade, ai é meu verdade. Deus, não devia ter comprado. Né? Então, o início do consumo consciente é isso. Será que eu preciso? Né? Será que eu preciso? Será que eu consigo pagar? Que é a segunda pergunta. Né? Será que eu Isso, consigo pagar? Né? Então, faça umas continhas. Né? Eu ganho tanto e eu gasto tanto. Se eu tiver uma continha a mais, vai ter mais um gasto. Né? Então, eu acho que a maioria das pessoas aprendem a máxima da matemática, é soma e com subtração. certeza, É o com certeza. suficiente, né? Põe no seu caderninho aí quanto você ganha e quanto você gasta. Quanto vai? E se você, o quanto é, né? E se vai caber no seu bolso, literalmente, né? E aí, o próximo é: escolha um produto, né, que não seja agressivo a você, né, que não seja agressivo ao meio ambiente. Nossa, agressivo, ele vai vir e vai bater em mim? Não, 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 né? É agressivo no modo químico. Talvez tenha um produto químico lá dentro desse produto, talvez ele seja cortante, talvez não sirva para criança. Né? Procura na internet, entra aí no seu celular, dá uma pesquisada rapidinho, pesquisar a próxima live do Bruno e Marrone e todo mundo pesquisa, né? Pois é, pois é. Agora, pois é, né? Da Anitta todo mundo está seguindo. Agora, cuidar do bolso, né? Nada contra eles, obviamente, mas Claro. cuidar do bolso, né? Cuidar do seu consumo, cuidar da sua família, também é importante isso. Né? Eu diria que é muito importante isso também. E aí vai pesquisar o produto, vai ver se a empresa é boa, se ela não vai fazer um mequetrefe aí para você perder seu dinheiro, né? Na internet, ultimamente, tem aparecido muitos dessas empresas aí. E depois vai pensar o que você tem efetivamente para poder gastar com o meio ambiente. Né? Será que aquela caixinha é bacana? Será que você vai? E aí entra nesse ponto aí que a gente falou no início aqui da nossa live, né? Da reciclagem. Né? Você usou o produto, o seu shampoo, usou o seu sabonete, usou a caixinha lá, o que você faz com isso? Né? Vai jogar num lixo normal? Talvez você possa ter um local lá que você vai jogando lá o lixo não que dá para reciclar, né? E aí entra na internet, tem vários vídeos, tem várias coisas muito bacanas. Se quiser entrar aí no nosso Instagram também, eu sempre estou dando várias dicas aí no meu Stories. E aí você vai acumulando. Se você não quiser ir acumular, vender, né? Monta aí junto com a associação, né? Que o Samuel falou, que tem aí as capacitações, as formações do pessoal dos catadores, das cooperativas, né? Procura uma cooperativa aí perto da sua casa, que para você lixo para outro pode ser comida no prato.
né? Para outro pode ser um dinheirinho para o filho para poder estudar, pode ser um dinheirinho aí para pagar as contas de luz, de energia, né? Então, é esse pensamento em rede, né? Que eu acho que numa associação isso é muito forte, né, Samuel? Pensar em rede, pensar em todo mundo, é isso que a gente está precisando cada dia mais aí, pensar em todo mundo e em rede. Muito bem, professor, o senhor foi premiado, recebeu o prêmio Jabuti, né, no ano passado, com o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis, né, para o Mundo, para mudar o mundo. São 101 ações mesmo, professor? Como é que é a comunidade? O senhor já começou a dar um toque aí. Como é que a comunidade carente, tá certo? Ela pode começar no seu dia a dia, o senhor já até falou um pouco, para mudar. Será que 101 dias, né, para mudar o mundo, do ponto de vista da sustentabilidade, né, do equilíbrio, são necessários 101 dias? Porque o senhor foi premiado justamente com este livro, né? Aí a gente cria assim uma expectativa. Será que 101 dias? De que forma? De que forma aqui na comunidade, por exemplo, que é uma comunidade que é difícil, né, a questão da educação ambiental. E com mais um fator que eu queria dizer ao senhor. Infelizmente, aqui em Salvador, muito embora exista um esforço muito grande da gestão pública para exterminar com o ponto do lixo, a comunidade joga o lixo nas escolas, próximo às escolas. É um absurdo isso. Aí eu queria saber do senhor, com esse livro que o senhor foi premiado, 101 dias, né, de ações para mudar o mundo. Como seria esses 101 dias? Explica aí para nós. Muito legal, Samuel. Obrigado. Realmente, a ideia, Samuel, vou contar aqui só para vocês, para quem está na nossa live aqui, uma coisa bombástica. Na verdade, eu queria 365 dias, né? Pronto. Só que daí eu comecei a listar, deu 100. Aí me deu um branco, Samuel. Eu falei, 100 tá bom, né? Um número bonito, mas você nunca sabe se é 100 com S, se é 100 com C. Com C, né? isso. Aí fica feio com S, né? Deve ficar sem nada. Uhum. E aí eu falei, não, vou colocar mais um. E o um é exatamente esse ponto, né? Ensine tudo isso a uma criança, para que ela, ou mais crianças, né? E a nossa escola é exatamente para isso, para poder ensinar cada vez aí mais para muitas mais pessoas. E o 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis surgiu daí, né? Para que você faça uma ação por dia e no dia seguinte você faça a ação do dia anterior, mais a do dia de hoje, mais ação e assim por dia. E assim por diante, né? A gente tem várias técnicas disso, né? Que o pessoal até do AA, né? Dos Alcoólicos Anônimos, mostra que o nosso cérebro trabalha muito dessas coisas de pequenas metas, de pequenas ações, de pequenas atividades. E aí, em Salvador, eu acho que o pessoal pode exatamente fazer isso, né? Começar assim, de uma ação hoje, né? E aí pega, por exemplo, vamos pegar uma ação hoje do livro aqui. Aliás, deixa eu pegar o livro aqui, já vou fazer e colar. Já separei alguns aqui também, o livrinho aqui dos 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis. E aí, o que dá para fazer? Por exemplo, economizar água, né? Economizar água, você vai economizar dinheiro, né? Porque lembra que é o tripé ambiental, social e econômico, né? Então, o econômico, muito bom, que você economiza um dinheirinho. O ambiental, porque daí vai sobrar água para quem está precisando aí no bairro, porque é provavelmente uma irrigação só de um cano, né? E o social, porque daí você está compartilhando essa ação com outras pessoas. Então, você consegue, sei lá, tem uma ação aqui que é a mais polêmica, viu, Samuel? Que é faça xixi no banho. Né? Tem gente que não gosta, tem gente que fala, vai ficar fedido, né? Mas não é para fazer xixi assim, né? Mira lá no ralinho, né? Mira no ralo, né? E joga lá, porque a água do banho, ele já vai para as águas cinzas, por exemplo, que é o que vai para o esgoto. E aí você economiza uma descarga por dia, né? Economizando uma descarga por dia, por exemplo, se você tem 4 pessoas, já são 4. E se você tem 9 litros em cada descarga, 6,5 litros, você vai somando e vai vendo que você vai vezes 30 dias, e aí você vai calculando uma ação simples, né? Mas, por favor, mirem no ralinho para não ficar fedido e depois joga uma aguinha em cima, né, Samuel? Pelo amor de Deus. Professor,
Isso, Pode desculpa, falar. essa é uma das ações, né? Muito simples, economizar energia, economizar água, e aí cada dia você vai fazendo uma dessas ações. Professor, jovens, vamos falar de jovens, criança, como preparar o futuro, né, mais harmônico, mais sustentável, deixar o mundo melhor, né, para as futuras gerações. Como a gente inserir esta juventude, a criança, o adolescente, como a gente deve inseri-lo, né? Aí eu queria que o senhor falasse aí um pouco sobre isso. Legal, Samuel. A gente realmente precisa de muita educação, né? A gente precisa acolher essas crianças, precisa dar atenção para elas. Muitos psicólogos infantis mostram, né, que as crianças, em certas fases, eles estão exatamente no ápice do seu desenvolvimento intelectual. Se você não estimula ela, se você não dá atenção para ela, ela vai buscar essa atenção de uma outra forma e aí as ruas, as más influências vão dar atenção para elas, porque eles querem recrutar exatamente esse tipo de pessoa. Então a gente precisa realmente dar muita atenção para as crianças, de colocar esses temas que a gente está falando aqui, não só da sustentabilidade, mas a questão da saúde, né? Saúde hoje muito debatida por conta da pandemia. Então, coisas simples, né, que a gente aprendeu aí nessa pandemia, de lavar a mão, né? Puxa vida, né? Uma coisa tão simples. Obviamente tem muita gente aí que não tem saneamento básico, né? 40% da população no Brasil não tem saneamento básico. Alguns porcentos aí que são, acho que mais de 20% não tem acesso à água encanada, né? Então a gente precisa ainda trabalhar muito com políticas públicas, precisa muito de pessoas aí trabalhando, muitas ONGs, muitas associações levantando essas bandeiras, e aí exatamente trabalhar com isso. E essas crianças precisam ser educadas desde cedo, né? Coisas básicas como lavar a mão, escovar o dente, cuidar da sua higiene, né? Porque muitas doenças, falando daí da área da saúde, vêm exatamente trabalhar nessas questões. E a gente não pode só terceirizar para as escolas, né? A família tem a sua função na educação, as escolas têm a sua função na educação, a comunidade tem a função na educação, e aí eu volto sempre para essa imagem da teia, né? Da rede de proteção dessas nossas crianças, né? Do bairro Com sendo o certeza. protetor dela, né, da família, da escola. As nossas crianças estão muito vulneráveis atualmente. Elas estão tendo muito acesso a muita informação que não dá para controlar via as redes sociais, via os celulares. Né? Então, não dá para proibir, a gente tem que aprender, tem que ser mais inteligente, tem que montar essas redes de proteções e de educação para essas nossas crianças. E aí a gente vai ter um futuro melhor, Samuel. Porque se a gente não trabalhar com essa geração, a gente vai ter uma geração perdida. A gente vai ter uma geração do nem, né? Que nem quer Sim, estudar, nem quer trabalhar. É muito não quer nada. fácil, né? Não Verdade. quer nada, né, Samuel? Eu sei que na realidade, aí nas comunidades, ainda isso é mais forte ainda, Sim, né? E sim. precisa aí de muita rede das escolas, das associações, das famílias, das várias igrejas, independentes quais religiões seja, porque a gente precisa fazer uma rede de proteção dessas crianças. Perfeito. Professor, no último dia 25, nós comemoramos aqui o dia do feirante, né? Foi o dia do feirante. E sabemos, assim, da importância dessa categoria para a economia da cidade, né? A economia do país. E a gente percebe que esses feirantes vivem, né, em situação vulnerável do ponto de vista mesmo da sua educação para o trabalho, nessa questão, né, nessa questão também, não só a vulnerabilidade do trabalho, mas a questão de educação ambiental. Mas aí eu queria falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Como é que o senhor pode nos orientar esses feirantes com relação a ser empreendedor, né? Porque nós temos aí surgindo um tema bastante propalado, que é a economia criativa. Né? A economia criativa está em voga, está em pauta.
está em pauta na cidade. E aí, quais seriam assim, os aconselhamentos, qual o ponto de vista que o senhor pode nos orientar para melhorar esse empreendimento? Nós da comunidade, nós vimos muito isso, as pessoas estão empreendendo. Nesse momento de pandemia, né, aumentou muito as pessoas, né, em casa, vendendo as coisas através da internet, correio, porta em porta, mas tudo um acarajé que já vai levar na porta. Antigamente saía para comprar um acarajé, né? Hoje não. Hoje a gente pede o acarajé por telefone. Enfim, como é que o senhor pode nos orientar para melhor, né, nos qualificarmos com relação ao empreendedorismo? Muito legal, Samuel. Eu acho que eu tenho essa visão, né, empreendedora. Eu já montei algumas organizações, como você falou lá no começo, né, como a Brapes, a Setor, que eu já fui sócio também. E na Setor eu conheci muitos empreendedores, né? E a gente coloca muito essa divisão clássica, né, daquele empreendedor que tem toda a técnica, né, tem todo o estudo e que pôde fazer aí uma universidade, um curso técnico, e os empreendedores que são a maioria aqui no nosso país, que são os empreendedores de sobrevivência, né, que Uhum. estão aí batalhando no seu dia a dia para poder pagar as contas, para não poder ser despejado do aluguel, né? E aí, assim, eu admiro muito nosso país, Brasil, né? Pela criatividade que a gente canaliza, porque se a gente canaliza essa criatividade para o bem, para o desenvolvimento, né? Para a sustentabilidade econômica, inclusive, né? Não só ambiental, a gente consegue canalizar tudo isso. E como você bem falou, viu, Samuel? É isso aí, falta às vezes ferramentas, né? Você abrir a sua caixinha de ferramentas técnicas, né? Não é uma ferramenta assim da pá, né? da colher, do acarajé, de como fazer, mas sim algumas ferramentas da área de gestão que a gente ensina muito lá na nossa faculdade, lá na SPM, para os nossos alunos. E a primeira coisa que eu sempre falo para os empreendedores é exatamente isso, Samuel, que é o que eu falo, que eu comecei falando no consumo consciente. Tem que ter umas continhas, não tem jeito. Se você não gosta de De matemática, conta. meu Tem que aprender amigo, a gostar. tem que gostar, tem que aprender, tem que É ter uns verdade. amigos. Procura seu filho, procura um parente que gosta de fazer umas continhas. Sabe, umas continhas básicas. Fui para o supermercado, comprei tais coisas e aí anota o que comprou. Gastei tanto, né? Foi lá, vendeu os acarajés, entregou, fez as continhas de quanto recebeu. Continha básica de entrada e saída, né? Porque você acha que, nossa, vendi um monte, né? Mas será que você guardou dinheiro para fazer os próximos acarajés? Né? Será que você tem dinheiro para comprar os próximos camarões? Né? Isso. Então, camarão é mais caro, né? É, Então, né? E dá para fazer acarajé sem camarão, Samuel? não, é meio difícil, fica faltando alguma coisa. Exatamente, né? Então, se você sabe que precisa de camarão, nossa, me deu água na boca, viu, Samuel? Nossa, eu Ah, adoro acarajé. Nossa, eu amo acarajé. Eu amo, você não tem noção. Depois a gente vai fazer uma ao vivo aí um dia aí. Eu vou com aí na certeza, comunidade e com vou fazer certeza. umas palestras ao vivo aí, com certeza. O Estamos aqui Vini de vai me braços levar abertos. aí. A gente já tá É, várias articulações aí para a gente fazer isso. E aí, Samuel, é fazer essas continhas. Primeira coisa que eu falo é fazer continha de entrada e de saída, né? Que no palavra de administração, né? Os custos, custos fixos, né? Faturamento, para custo você ver lá variável. os custo variável, para você ver seu lucro, né? E quem sabe Exatamente. você pode até aprimorar, melhorar e ver quantas horas você gasta, né? Com Aquele seu certeza. amigo, sua amiga que você está dando lá R$ 100, né? R$ 100 por semana, por mês, Aham, né? 200, R$ 1.000, sei lá quanto está dando. E aí você vai colocar nos seus custos variáveis, né? E aí nos seus custos fixos, desculpa. E aí você vai chamar seu filho para as entregas e vai dar um dinheirinho para ele vai ganhar por entrega custos variáveis.
né? Então você vai vendo e assim, mas professor, isso é difícil de achar? Nossa, tem um monte de YouTube, o Sebrae tem muito trabalho muito bacana, eu sei que em Salvador tem um trabalho muito lindo, muito bacana também, né? Aí na Bahia em si, tem que ver aonde é mais próximo Onde? aí de Isso, vocês, né? Para poder isso. buscar. Com a pandemia, muita coisa foi para o mundo digital, né? Tem várias Sim. aulinhas aí, vários YouTubers mostrando, várias pessoas falando uma linguagem bem simples, tranquila, sem mostrar assim grandes, né? Porque os custos, os ROIs, aquelas palavreadas, né, Samuel, que você fala, ufa, que medo, né? E esse é o primeiro ponto, assim, que eu sempre falo. O segundo ponto é, será que tem mercado para isso? Né? Será que Sim. tem gente que compra? Né? Será que se você joga no seu grupo de WhatsApp aí dos seus amigos, gente, estou vendendo bolo, alguém compraria esse bolo por tantos reais? Né? Isso na palavreado chique chama pesquisa de mercado. Né? Vamos fazer uma pesquisa de mercado. É entrevista, focus groups, tem nome super chique, viu, Samuel? Mas é isso mesmo. Manda lá pro grupo, fala, estou vendendo bolo. Alguém quer comprar? E aí compra um, compra outro. Mas assim, no primeira venda vai aparecer um monte de gente te Tá. ajudando. Né? Aí na semana seguinte você faz o bolo. Aquela pessoa que comeu o bolo não vai comprar o mesmo bolo. Né? Porque as pessoas não gostam de mudar, gostam. Vou fazer um outro bolo agora. Ou vou fazer umas coxinhas, vou fazer uns quibe, vou fazer uns acarajé. Não, eu vou me especializar em acarajé. E aí eu vou Uhum. vender acarajé para todo o bairro aqui. Né? Então você precisa ver quem é o seu público, né? Quem é que vai comprar efetivamente. Né? Porque, olha, na hora de vender o livro, viu, Samuel, é difícil. Viu? Eu vendi Sei. o livro antes de fazer, tinha um monte de amigos. Vai lá, força, tô te apoiando. Né? Você vai passar Isso. essas fases suas políticas aí, você vai ver. Tapinha nas Aham. costas, legal, Isso. obrigado, bonito. Mas na hora do vamos ver, olha, para comprar e pôr dinheiro ainda, Ave Maria, Acho. Samuel, É verdade. é mais É difícil verdade, ainda. professor. Né? Com E aí você não certeza. pode ficar assim, pô, não é meu amigo, não comprou, isso é mercadão de peixe, gente. Né? Assim como você Uhum. está vendendo, tem outro vizinho vendendo, tem outro amigo vendendo. O importante é descobrir o que não está sendo vendido. Né? Coisas lícitas, pelo amor de Deus. Né? De Com uma certeza. forma legal, por favor. Legal. Né? Para não contaminar as pessoas, porque, sei lá, você começa a comprar, vender, e aí é o terceiro ponto, que são esses três pontos que eu falo para todo empreendedor de começo. É cuidado na sua produção. Né? Não dá para sair produzindo qualquer coisa, sabe? Ainda mais com o corona aí, né, Samuel? Você Com cospe na certeza. comida, você está contaminado, vai contaminar a pessoa, Muita gente. É né? Você verdade. vai dar um piriri no pessoal aí, pôs mais um É óleo verdade. mais velho lá. Aham. Gente, nunca mais você vai vender. Né? Com Então, tem que certeza. pensar não só na primeira venda, tem que pensar na primeira, na Da segunda, na segunda, da terceira, terceira. e assim vai, né? Esse é o que os empreendedores de início aí, né, de sobrevivência precisam pensar nesses pontos. Com certeza. O Adênio está aqui falando. Viu, professor? O Adênio Tô está aqui fazendo uma lendo aqui. pergunta. É, queria que o senhor respondesse para ele. O jovem pode começar o seu empreendimento usando quais materiais mais usados em casa? Eu já queria começar agradecendo ao Adênio, que foi o grande articulador, né, dessa nossa live do dia de hoje. O Adênio teve uma participação fundamental com relação a essa nossa conversa muito produtiva aí para o mundo. E ele faz essa pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse ao Adênio. Muito legal. Obrigado, Dênia, pela oportunidade. Eu estou muito feliz aqui também de poder estar contribuindo um pouquinho aqui. E estou sempre à disposição aí para quem quiser chamar e trabalhar e conversar sobre isso. Para os jovens, acho que a primeira coisa, né, que é muito famoso lá nos Estados Unidos, que eles chamam de garage sale, né, que é o famoso brechó aqui na nossa na cidade. Né? Não sei se aí tem, Samuel, aqui Tem, sim. nas nossas igrejas do bairro aqui, né? A gente tem Temos, o sim. famoso bazar, né? O bazar. Bazar.
E agora nós Isso. temos o Shop Chão. O senhor já ouviu falar do Shop Chão? Sim, que O estende Shop lá as Chão é coisas e coloca isso, isso. isso, o Então, eu empreendimento. acho que a primeira coisa que o jovem, né, pode fazer, que lá nos Estados Unidos é muito comum, os jovens Sim, empreendedores começam assim, põe as suas coisas que eles não querem mais na garagem, né? Fica lá, põe lá o shopping chão, né? Coloca aí isso, na sua calçada e fica lá, gente, estou vendendo aqui o que eu não uso mais. Sabe, uma exatamente. garrafa que você não usa, um fone que você não usa, né? Uma, sei lá, um tênis que você não quer mais, né? Mas coisa boa, né? Também não vai enganar Claro, o consumidor, né? De claro. novo, né? Assim como se faz a coxinha, assim como se faz a comida, vender as coisas suas também tem Uhum, esse negócio, vender uhum. livros usados, né? Enfim, você pode pegar tudo isso. E quem sabe pegar aí os seus resíduos, né, os seus recicláveis, tem vários vídeos aí na internet para poder confeccionar novos produtos, novos serviços, né? Ajudar, sei lá, alguém que não pode sair na rua para comprar coisa e aí fazer isso voluntariamente ou cobrando, sabe? Serviço sempre vai ter. Basta você querer, né? Basta você ir atrás. Não vai vir no seu colo. Desculpa falar para vocês, Mas não é vai vir verdade, no colo, né? Não vai. O Samuel não vai sair oferecendo trabalho para todo mundo. Não vai acontecer isso. O claro, governo não vai fazer isso. As com empresas não certeza. vai falar, vem aqui trabalhar comigo. Não vai falar. A gente precisa levantar a bunda da cadeira, desligar o Netflix, sair do celular e ir atrás do trabalho, criar o trabalho, ir atrás da vendinha aí, ir atrás aí, sei lá, falar, olha, seu José, pode, o senhor me quer ajuda aqui? Eu posso varrer o chão aqui todo dia, o senhor me dá uma marmita, me dá um quilo de alimento, sabe? Todo mundo sempre vai valorizar quem põe a mão na massa, quem vai atrás, quem empreende, quem cria o seu trabalho, né? Isso é assim o que está faltando aí. É óbvio, essa ajuda emergencial foi boa, foi bacana, muita gente estava precisando, né? A gente não podia sair de Sim, casa, mas agora com a isso, abertura, né? Que é o que eu coloco lá nesse artigo depois da crise, a gente vai ter que correr atrás, a gente tem que correr atrás, porque não vai vir um salvador, desculpa falar, né? A gente é verdade. espera, óbvio, cada religião tem aí, né, o seu salvador espiritual, né? Mas na vida real aqui, a gente tem que correr atrás para pagar nossas continhas, né, Samuel? Com certeza, professor, com certeza. Professor, eu queria voltar ao tema da sustentabilidade. A gente sabe que o cidadão, ele tem feito, né? A população tem feito o seu papel, de uma certa forma, ainda precisando de muita orientação do Estado, mas eu queria falar sobre os governantes, a gestão da cidade. Quais seriam essas ações que o gestor, né, teria que fazer para transformar justamente essa questão da sustentabilidade em uma realidade acessível para os mais pobres? Perfeito, perfeito. E essa questão do governo sempre é um complicador, né? Porque a gente sabe que estando lá é sempre um cobertor curto, né? Que em algum momento vai ter que priorizar alguma coisa. E nesse momento de pandemia, a gente viu que a priorização em alguns lugares foi a vida, né? Então, a subsistência, a vida, alguns autores e cientistas compararam muito essa pandemia com as questões como se a gente tivesse saído de uma guerra, ou se a gente tivesse numa guerra, né? Em que todo mundo ficou em casa, trancado, para não morrer, né? Na rua, para não morrer aí nesse processo. Dentro das questões de sustentabilidade, a questão social, óbvio, leva isso em consideração, né? Que é essa questão da saúde das pessoas, para poder melhorar. E na questão do meio ambiente, tem alguns cálculos muito interessantes, Samuel. Porque se você cuida, por exemplo, da questão da água, do saneamento básico, né? Você tem exatamente uma melhoria nas questões de saúde, né? Com Então, um certeza. investimento que você faz numa água tratada, numa educação para meio ambiente, para lavar a mão, para a saúde,
né? Uma questão que você faz para uma prevenção da saúde, como a gente viu nesse processo todo. Uhum. Depois, o governo não vai gastar, né, na questão de gente doente, filas nas UBSs, fila no SUS e assim por diante, né? Então, o pensamento de um investimento inicial, né, nas questões de prevenção, às vezes são muito mais factíveis, pensando governamentalmente, do que criando leitos na UBS, criando hospitais, criando essas coisas de infraestrutura, né? E aí, acho que é uma educação para a população que muitas vezes acabam votando naqueles governantes, naqueles legislativos que prometem, às vezes, coisas, né? Infraestrutura, não infraestrutura, obviamente, de saneamento básico, assim por diante, mas às vezes você devia fazer prevenção, né? Com Porque na certeza. prevenção, que é o que a gente viu, a pandemia nos mostrou isso, a gente ficou em casa por causa da prevenção, a gente ganhou álcool gel por causa da prevenção, os governos deram esse dinheirinho para a gente ficar em casa por causa da prevenção. Tudo isso era prevenção para você não ficar doente, não sobrecarregar o sistema de Claro, saúde, as UTIs e assim por diante. Porque aí ia sair mais caro. Sai com muito mais certeza. caro você fazer um hotel, né? Um hospital de campanha, Campanha, né? isso. De comprar remedicamento, sai muito mais caro isso. Então foi muito mais barato, né? Entendam esse barato não como barato de Eu legal, sei. mas barato de dinheiro, de investimento na prevenção, né? E na hora da prevenção, que foi o que a gente fez aí, bom ou mal, enfim, em cada estado, em cada cidade, isso preveniu muitas mortes, porque poderiam ter tido muito mais mortes. E aí, então, para mim, né, Samuel, a pergunta da sustentabilidade vem na prevenção e na educação. Né? Porque se você educa um público, né, aí no seu bairro, né, por meio de, sei lá, moeda de troca até, né, Samuel? Tem vários Sim, projetos super bacana que você dá um reciclado, ganha um desconto na luz, né? Como tem isso. aqui no estado de São Paulo, né? Alguns projetos como esse. Temos, sim. E Temos. aí a pessoa vê um ganho Um financeiro, ganho financeiro. um ganho. E é essa moeda de troca que a gente precisa usar, essa inteligência que a gente precisa usar, tanto no setor público, quanto no setor das associações, Dessa Sante. quanto nas ONGs, né? Porque, desculpa, as pessoas vão continuar jogando lixo aí do lado Vão. da Da escola. escola. Enquanto você não chegar, uma empresa chegar, uma ONG chegar, o governo não chegar e falar, legal, põe o lixo aqui que eu vou abater IPTU de você. Me dá esse lixo aí que eu vou te dar R$ 1 a cada 10 quilos de lixo, né? Eu vou te dar 50 centavos ou um desconto aqui no bairro, né? O mercadinho aí do bairro vai dar um desconto para quem jogar o material reciclado lá. Né? Porque daí o mercadinho aí do bairro vai poder vender esses resíduos e vai ganhar depois isso. Além de que todo mundo vai começar a visitar o mercadinho. Por Com que vai certeza. visitar o mercadinho? Porque vai É. colocar o lixo lá. Né? Então, essas moedas de troca dentro da nossa rede, da nossa teia, que a gente precisa articular muito bem, Samuel, aí no bairro, e todo mundo precisa querer exatamente, né? O poder público, o bairro, os moradores, os mercadinhos e lojinhas e os entregadores de acarajé aí do bairro, Com né? certeza. Os empreendedores, os feirantes aí do bairro vão precisar se juntar para poder Não, mobilizar para esse tema. é uma corrente do bem, né? A favor do meio ambiente e do planeta. Mas, Perfeito. professor, eu queria que o senhor me falasse sobre, no Brasil, quais são as cidades que estão, assim, cumprindo com esse equilíbrio, né? Com essa sustentabilidade. O senhor tem exemplo, assim, de uma cidade que é modelo, ou a cidade que é menos modelo? O senhor tem essa leitura, o senhor faz essa leitura, essa pesquisa? Qual cidade está Sim, seguindo? sim. Tem umas cidades, eu não vou lembrar os nomes agora, que tem no estado de São Paulo, no interior, Sim, cidades menores, né?
que talvez seja o tamanho do bairro aí de vocês, né, que é Com muito certeza. grande, eles conseguiram trabalhar com ecopontos, né, para poder recolher esses materiais, né? Talvez aí no bairro tenham aí uns terrenos baldios ou uns Sim, lugares mais abertos que vocês possam conversar com o dono do terreno, né? Porque a gente sabe quando o terreno baldio tem um risco até de invasão do terreno, né? é Que aí você verdade. pode até cuidar do terreno para eles. E aí, como conversar com as próprias cooperativas, com os próprios grupos aí, de montar grupos de catadores. O Adênio está falando aí, Barueri, que tem esses ecopontos também, na cidade de São Paulo também tem esses ecopontos. E aí começar a montar pequenos espaços, que não precisa ser grande não, né? É só cobrir lá, deixar o menino lá cuidando, limpando, separando. O mercadinho do bairro pode ajudar também, né? E aí colocar lá o nome dele como um apoiador do projeto, né? As Sim, pessoas já vão sim, olhar e começar a escolher aquele mercadinho do bairro, né? O pessoal do acarajé já pode alimentar o menino que vai ficar lá, também já com vai colocar o certeza. nome e o WhatsApp num banner, numa faixa lá, ó, nós do acarajé estamos apoiando aqui, se você quiser acarajé, pede nesse número, né? Então você começa a mobilizar a galera local aí, o público local, para poder apoiar exatamente esses ecopontos, né? Esse é um dos padrões que poderia. Outro, obviamente, que o poder público, com certeza, pode ter projetos enfim, de coletas seletivas e assim por diante, né? Então, algumas cidades. Esse do ecoponto é bem legal, porque sai um ganha-ganha muito bacana, né? Ganha a cooperativa que tem um local lá que ela fica lá, que não precisa ir, ganha a população que para de jogar e deixa o seu bairro bonito, não perdendo e desvalorizando o bairro, né? Quando você joga o lixo em qualquer lugar, você desvaloriza o bairro, a sua morada fica com valor mais baixo, né? Porque Com ninguém vai querer certeza. morar num lugar que está cheio de lixo em qualquer lugar, né? Para quem está pensando em comprar, em modelar um barraco aí para alugar, né? Que tem muita gente que faz o segundo andar aí para poder alugar o primeiro andar, né? Quem sabe, se você não cuidar do seu bairro, meu filho, quem é que vai cuidar? Né? O poder público pode ajudar, mas se você não começar, ele vai falar, não, né? Como que eu vou cuidar lá se nem eles se cuidam? Né? Então, É é esse verdade. movimento aí do bem que precisa aí desse processo muito bacana, Samuel. Aqui em Salvador tem uma experiência muito boa com o governo, né? A Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal de Salvador começou exterminar com ponto de lixo. E uma das ideias que foi trazida para as comunidades, que ainda é um grande desafio, não é um modelo ainda, é justamente se transformar os pontos de lixo em jardim. Era um ponto de lixo, se limpa tudo, se transforma em jardim. E existe uma coleta de lixo regularmente e sistematicamente, né, naquele horário. Há locais aqui em Salvador que o carro do lixo, quando chega para pegar, né, fazer a coleta, há uma sirene, igual aquela sirene do bombeiro, tocar alto Aham, aqui para aham, todo mundo aham. vir com o seu carrinho colocar, né, uma experiência bacana. Há também uma experiência muito boa quando, em locais, né, de difícil acesso, existe um trabalhador da Limpurb que vai lá, pega o lixo, coloca no lugar central para o carro pegar. Existe aqui os triciclos, existe aqui, né, as motocicletas. Quer dizer, é uma experiência bacana. Mas a gente sabe, professor, que ainda nós não atingimos, né, um percentual que fosse capaz de coibir as nossas enchentes em Salvador. O senhor percebe aí nos telejornais que quando chove aqui na cidade, né, os bueiros entupidos, grandes canais, né, os canais, porque a população ainda, né, coloca o lixo, né, nos bueiros, joga o lixo de qualquer forma, de uma forma desordenada. Eu acredito que esse é um desafio, que nós precisamos perseguir esse desafio, porque eu não sei se o senhor se lembra de uma frase que dizia o seguinte: o povo limpo é o povo desenvolvido, né? Você já ouviu falar dessa frase? Então a gente Exatamente. persegue isso.
A gente persegue isso na nossa comunidade. Nós temos aqui uma cooperativa, né? Uma cooperativa, uma iniciativa aqui de algumas pessoas, de alguns recicladores. Temos assim uma preocupação de que nós sempre alertamos que lixo ele é dinheiro, o lixo ele é rentável, né? E as pessoas, sobretudo, aquelas pessoas que, digamos o seguinte, que já tinha sido, né, condenado pela própria sociedade, é alcoólatra, é um cidadão que abandonou a família, ele se encontra, né, ele se reencontra justamente com essa atividade de reciclagem. E isto aqui na comunidade é crescente. Em Salvador é crescente os recicladores, é crescente as cooperativas. Tanto sim que agora, com essa questão da pandemia, o prefeito ACM Neto criou, né, a ajuda emergencial a também, né, os catadores de lixo, chamados recicladores, porque eles também ficaram proibidos, né, de realizar a sua atividade. Então, há uma experiência dos governos, aí entendo que o governo precisa participar mais, o cidadão precisa também participar mais, certo? Mas, professor, nós já estamos aqui chegando aqui ao final, porque, na realidade, nós temos aqui apenas uma hora para bater esse papo. Eu já queria, professor Marcos, né, de te agradecer pela sua participação, tá certo? Te parabenizar, né, pelos seus livros, né, pelas suas palestras, pelos seus podcasts, pelo seu canal, certo? O trabalho que o senhor tem realizado, muito importante, né, para a nossa cidade, muito importante para o Brasil. Eu fico impactado com o seu conhecimento, fiquei impactado com isso e desafiado, eu fico assim mais desafiado a ouvir, né, o senhor que é um mestre, que é um especialista, e transformar a nossa prática cada dia mais qualificada do ponto de vista de equilibrar, tá certo? De equilibrar essa questão da sustentabilidade do planeta. Aí eu quero te agradecer, eu queria agradecer ao Adênio, queria agradecer inclusive a Natália, a menina que tem nos dado aqui assessoria, no ponto de vista jornalístico, toda a nossa coordenação, nós temos aqui uma coordenação na Associação de Moradores, né? Nós temos uma rede, um canal de comunicação chamado TV Boa Vista News, eu queria que o senhor acessasse aí, gostaria que o senhor também se inscrevesse no nosso canal, vou me inscrever no seu canal, para a gente estar mantendo, né, esta ligação bacana do bem para salvar esta nossa, né, humanidade e cuidar para as futuras gerações. É com o senhor, professor. Muito obrigado, Samuel, pela oportunidade aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco das nossas aventuras e estudos aqui, né? Espero que vocês consigam aí desenvolver cada dia mais. Fico feliz que tem todas essas atitudes já aí locais com os coletadores, com a coleta, né? Com os recicladores. Essa é uma profissão que realmente super necessária, que a gente tem que valorizar, tem que começar lá desde criança, nas escolas, ensinando esse tipo de atitude, né? Eu lembro muito bem quando vieram os jogadores de futebol da Copa do Mundo, que a gente endeusa, né, lá do Japão, e eles foram lá e limparam o estádio, né, depois do trabalho, né? Então, eu acho que falta esses exemplos de a gente conseguir trabalhar nessas questões. O Adênio está perguntando, a gente encontra o já ia livro. perguntar. É isso, o livro a verdade. gente encontra, aí pode colocar no 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis, mas aqui você pode clicar no @profinaca, aqui na minha bio, no Instagram, tem aí Sim. todos os meus canais na minha bio, tem todos os meus links que vocês podem procurar aí. A gente está com uma plataforma nova que chama Dias Mais Sustentáveis, Samuel, que eu te convido também a entrar lá. Logo mais a gente vai poder entrar e sugerir ações mais sustentáveis nessa nossa página. Qualquer um pode entrar, se cadastrar e produzir conteúdo, essa ideia de um conteúdo coletivo. E eu fico muito feliz aí que você tenha trazido esse tema aqui para todo mundo, certeza, na comunidade, para os nossos seguidores aqui. Muito obrigado também pela participação e sigam a gente aí nas nossas redes para a gente continuar esse debate que não acaba nunca, né? Com certeza. Muito obrigado, beijo no coração, professor, que tenha aí uma boa noite de um sono reparador e que o Deus, né,
Continue nos orientando nessa batalha que não é nada fácil. Obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí nesse nosso bate-papo. Valeu, professor. Um Obrigado, abraço. Samuel. Um abraço, Valeu, valeu. pessoal. Um grande abraço. Vou te convidar para comer uma acarajé aqui com a gente, viu? Opa, tava esperando essa parte aqui. Vou te convidar para acarajé, viu? É por minha conta. Tchau. Valeu. Obrigado. Tchau. Sou Márcio.